Top 5 ETFs da Vanguard. Esse é o tema do nosso vídeo de hoje, do plano 5, o plano que vai te ajudar a chegar nos seus primeiros 5 dígitos de investimentos. Lembrando que seria em torno de 10 mil até 99 mil reais. E a gente segue algumas raízes, que são os aportes, ativos, tempo, paciência e comprometimento. Eu sou Edgar Amazonas Filho, cofundador da Simber. Seja muito bem-vindo a esse vídeo aqui, em que a gente vai falar dos top 5 ETFs da Vanguard. Vamos lá. Como sempre, fazendo nosso disclaimer. Primeiro, não é indicação de compra ou venda de qualquer ativo também. E segundo, esse vídeo é baseado em um vídeo que eu assisti de uma influencer americana do setor de finanças, que é a Arva Belli. E aí achei interessante, resolvi passar aqui para vocês também. Mas enfim, vamos falar lá dos top 5 ETFs da Vanguard. Para você que não conhece a Vanguard, é uma empresa aí multinacional que atua no setor de fundos de investimentos e também ETFs, que nada mais é que também um fundo de investimento. A gente já falou várias vezes aqui no nosso plano 5. Mas enfim, esse fundo, a Vanguard, ela tem uma lista de ETFs. Para você encontrar essa lista, basta pesquisar no Google e lá você vai encontrar a primeira pesquisa, o primeiro ponto lá que você vai encontrar vai ser exatamente essa lista de ETFs. E muitas vezes aqui no nosso plano 5 a gente fala também sobre o uso desses ETFs, principalmente na construção de portfólios. E é o que vai ser falado hoje também. Mas enfim, vamos lá nessa lista aí desses ETFs. E aí, como eu falei, basta você pesquisar no Google lá, Vanguard ETF List, vai aparecer. A Vanguard ela foi fundada pelo John Bogle, John ou Jack, né? O pessoal conhece também como Jack Bogle. E ele é autor desse livro aqui, The Little Book of Common Sense Investing. Ele está aqui na Amazon por R$ 76. Essa é a versão em inglês. Traduzido aqui, ele ficou Um Investidor de Bom Senso, tá? Por R$ 34,90 você encontra esse livro. Obviamente, esse livro ele vai abordar o tema mais forte lá, é focado em ETFs. Afinal de contas, a própria Vanguard é uma referência em ETFs. Mas é muito interessante. É interessante exatamente para quem quer compor um portfólio, de repente, baseado em ETFs e também baseado em estoques, que é mais ou menos o que eu faço aqui na minha própria carteira pessoal, né? De vez em quando eu mostro também a nossa solução Quant aqui. Para quem não sabe, a gente desenvolve solução Quant aqui na Symmetry, que são soluções baseadas em ciência de dados, machine learning, inteligência artificial, para escolha exatamente de ativos, sejam ações, fundos imobiliários, estoques, REITs e os próprios ETFs que a gente está falando hoje. Mas enfim, vamos voltar lá para a lista da Vanguard. E a primeira coisa, né? A Arva Belli, ela filtrou lá, eu achei interessante, para filtrar em termos de ETFs da Vanguard selecionados. Que seriam selecionados? Que basicamente não seriam aqueles que você estaria exposto quase que comprar nas cegas, né? Você vai com certeza conseguir construir um portfólio interessante se você usá-los. Seriam os selecionados da Vanguard. Para isso você basta colocar aqui Vanguard Select ETFs. Então ele vai sair de 76 aqui ETFs para apenas 13 ETFs, que são exatamente esses daqui, tá? E aí a gente tem ETFs de índice, né? ETFs de bonds. Aqui a gente fala também aqui no nosso plano 5 várias vezes sobre os bonds. Para você que não sabe o que é um bond, resumidamente seria algo equivalente ao Tesouro Direto. No caso, é exatamente um título público, mas também pode ser título privado, que seria aqui exatamente as debentures, tá? Então, os bonds lá nos Estados Unidos, você pode ter uma composição, inclusive ETFs, com uma composição tanto de bonds públicos como bonds privados também. Mas enfim, tem também do setor internacional. Então, com base nesses aqui, ela colocou exatamente quais são os possíveis portfólios que é discutido, inclusive, lá no próprio livro lá do John Bogle. Mas enfim, começando pelo mais conhecido de todos, né, vamos colocar dessa maneira aqui, dentro desse setor de índice, né, é exatamente o VUL. O VUL, para quem não conhece, muita gente já ouviu falar do IVVB11, né? E aí eu falo que o pai do IVVB11 é o IVV, que é negociado lá na Bolsa Americana. O IVVB11 nada mais é que um ETF que compra esse IVV, tá? E quem é o VUL aqui na história? O VUL nada mais é também que um ETF que replica o S&P 500, assim como o IVV, só que tem algum diferencial, né? Dentre esses diferenciais é a própria taxa de administração. Se você for olhar aqui, que é exatamente o Expense Ratio. O Expense Ratio aqui do VUL é de 0,03%. É uma coisa muito pequena, tá? Inclusive, ela coloca lá que é uma filosofia do próprio John Bogle. Em termos de risco, é interessante, eu achei interessante isso aqui na Vanguard, que ele coloca uma escala de risco, né? Eles colocam isso aqui exatamente para ajudar o investidor na hora de decidir, né? Como ele vai compor o portfólio dele, ou dela, né?
Aqui a gente tem de 1 até 5, no caso aqui o VUL, ele está classificado como 4, então ele envolve risco, tá? Não é o risco máximo, né, que a gente tem aqui na Vanguard, mas envolve risco. Também ele mostra o crescimento aqui histórico, né, hipotético, investindo 10 mil dólares aqui, no caso em 2011, e aí vai crescer até hoje. Claro, pegou um período ótimo aqui do S&P 500, né, por isso que teve esse crescimento enorme aqui, né. Saiu de 10 mil e agora estaria em 41 mil, ou seja, multiplicou por 4 vezes. Se espera nesse período aí de 10 anos que se dobre um portfólio, e aqui com o S&P 500 nesse período quadriplicou, né? Então é coisa realmente bem interessante. Se vai manter esse tipo de crescimento já é outra história, tá? O número de ativos que a gente tem aqui são 507 estoques, que o ETF nada mais é, como eu falei, um fundo que vai comprando outras estoques, né? Ou seja, você está terceirizando a sua dor de cabeça, vamos colocar assim, né? A seu poder de decisão, e você paga por isso, né? Que é por isso que tem uma taxa de administração. Aqui tem a divisão entre os setores. O maior setor atualmente é o setor de tecnologia da informação, com 27,40%. As 10 maiores empresas, aqui você também enxerga, aqui tem Apple, Microsoft, Amazon e até aqui a Johnson & Johnson. Não? Então são essas aqui as empresas do VUL. Tá? O segundo ETF aqui dos selecionados seria exatamente o VTI. Tá? O VTI, no caso, tem uma diferença com relação ao VUL, porque no caso o VUL também ele replica o S&P 500, né? Parece que eu posso mostrar até aqui o site do ETF.com. O ETF.com é um site que eu sempre uso aqui para mostrar para vocês aqui sobre ETFs, né? Então no VUL, aqui no caso do VUL, você vai enxergar uma diferença entre o VTI. Enquanto carrega lá, primeira coisa, a taxa de administração é a mesma, 0,03%, o risco também o mesmo, 4%, está na escala lá. O crescimento ficou um pouco menor, né? Teve aqui 39 mil, saindo de 10 mil, né? Ficou para 39 mil. Então, teve um crescimento um pouco menor. Os setores são bem parecidos também. Predomina aqui, no caso, a tecnologia, 27,10%. As empresas top, aí, 10, né? São exatamente as mesmas. Podem, de repente, ser diferentes ao longo de um período, né? Mas a principal diferença é essa daqui. Se você for olhar, né, a gente tinha lá no VUL 507 empresas, estoques de empresa, aqui a gente tem 3.908, por isso que se chama Total Market, né? Então aqui, só para você enxergar essa diferença, onde impacta aqui, pegando no ETF.com, se a gente for olhar aqui a composição do ETF, né, no caso do VUL, a gente tem 98%, 98,38% em Large Cap, e 1,62 Mid Cap. Então a coisa aqui é realmente focado em Large Cap. Se a gente for olhar o VTI, exatamente pela característica dele de Total Market, né, Total Stock Market, você vai ver que a composição dele não vai ser simplesmente Large Cap, né? Predomina Large Cap, né? Tem 86,26%, mas tem uma porção maior em Mid Cap, né? 10%, Small Cap, e chega até Microcap com 0,53%. Então tá aí a diferença entre o VUL e o VTI. O outro ETF que também é interessante, a gente já falou sobre ele aqui, no caso o ETF de bonds aqui que a gente tem, seria o Total Bond Market. Tá? Diferente, ele não é apenas um ETF focado em bonde do governo. Como eu falei, existem duas possibilidades, os bondes públicos, né, e os bondes do setor privado, que é exatamente a característica aqui do Total Bond Market, né? Ele pega todas essas classes. Tem uma taxa de administração um pouquinho maior, né? 0,035%, mas é muito pouco, né? Comparado aqui com as nossas taxas brasileiras. Aqui, só para você ter uma ideia, o BOVA11, a taxa dele é de 0,3%. Então é muita coisa, né? Então risco potencial não chega no 1. 1 seria basicamente cash. Por exemplo, tem um outro que a gente fala bastante aqui, que é o BIL, que é basicamente risco 0, né? Teoricamente, né? Então aqui a gente tem risco 2, bem menor risco do que o VUL e o VTI, mas em compensação o retorno é menor. Se a gente for olhar aqui no retorno desse crescimento hipotético aqui, virou para 13 mil, ou seja, nem chegou a dobrar em 10 anos o portfólio se você investisse somente aqui no bonds, no BND, que é Total Bonds. Outra característica aqui que eu falei para vocês, né, ele tem aqui, como eu falei, ele tem 64% no governo, né, título público, o resto tem empresas aí
AAA, que seriam aquelas mais seguras, são classificações, não é? São rates, né, para classificar o risco da empresa, né? Então aqui tem 3,9% em AAA, 3,3% em AA, né? E 11% A e BBB 16%. Então tem essa característica aqui também, tá? Esse aqui seria o BND, o Total Bond Market. E agora partindo para os ativos do setor, os ETFs do setor internacional, né? Porque o próprio John Bogle, lá no livro, ele cita essa possibilidade de você colocar o pezinho lá nesse setor internacional mais arriscado. E aí eu sempre gosto de lembrar, né? A gente aqui está no Brasil e está exatamente nesse setor mais arriscado, né? Muita gente tem medo de acessar o mercado americano por ter medo, né? De pensar que envolve um risco maior. Na verdade, a gente está dentro aqui do risco maior, que é Brasil. Então, Estados Unidos, risco menor. Obviamente, na hora de decidir que, de repente, o investidor se perde, né? Tem muitos ativos lá, e é exatamente por isso que a gente criou uma solução que ajuda na decisão. E, além disso, a gente fala bastante aqui sobre esses portfólios, são portfólios padrões que são utilizados, e você, de repente, pode utilizar como referência esses portfólios de acordo com o seu perfil de risco também. E aí, esses internacionais, a gente tem aqui o primeiro, que seria o Total International Stock ETF, que é o VXUS. Então, esse ETF exclui o mercado americano, tá? Então, ele está fora. A taxa de administração, 0,08%, é uma taxa maior. Risco também mais elevado, risco máximo aqui na escala que eles colocam, né? E em termos de crescimento, saiu lá dos 10 mil e chegou ao 17 mil. Apesar do risco, é uma coisa que eu já tinha observado muitas vezes e eu falo sempre isso, né? Apesar da gente viver num mercado mais arriscado, o retorno por esse risco, a gente não está pagando, a gente está pagando por um risco maior, mas o retorno não foi tão maior, tá? Pelo menos nesse intervalo aqui que a gente está considerando e constatando aqui nessa simulação aqui da própria Vanguard, tá? Então não chegou nem a dobrar nesse período, tá? E aí, lembrando aqui também é que a composição do portfólio, ele tem aqui 26,40% em mercados emergentes, em que a gente está aqui, Brasil, tem China também, né, África do Sul, tem 39% Europa, 27% Pacífico, e aí tem o restinho aqui, né, Middle East, North America, possivelmente aqui são outros mercados, lá, por exemplo, do México, o Canadá, né. As top 10 que a gente tem aqui olha só a quantidade de ações, antes de falar do top 10, 7.526 ações, né? Então são muitas ações aqui que compõem uma diversificação muito grande, gigantesca mesmo. Predomina aqui China, né? E ali ao redor da China, tá? Taiwan, que é uma empresa de Taiwan, né? Tencent Holdings, é uma empresa chinesa, Alibaba chinesa, Samsung, que é coreana, né? Nestlé, Suíça, e aí vai, né? Então a composição do portfólio tem essa cara aqui, tá? E por último ele coloca lá a de mercados emergentes e mais uma vez, né, no caso mercado internacional, mas com foco em emergente, que é o VWO. O VWO, nesse caso, ele vai ter também uma taxa de administração um pouco mais salgada, no caso é mais salgada de todas essas aqui que a gente já viu, né, mas nem chega aos 0,3% lá do BOVA11 aqui negociado aqui no Brasil, né? 0,10%, risco também mais elevado, afinal de contas a gente está falando de mercado emergente. Na simulação sai de 10 mil e chega até 13 mil, né? Um retorno menor, velha história lá, risco elevado, mas o retorno não está compensando aqui. Na verdade, o que a gente observa no mercado emergente, né, é essa alta volatilidade, né? Então, de repente, nessa volatilidade você consegue aproveitar, né? Ou seja, quando caiu muito, né, por exemplo, foi o caso recente, caiu muito e aí, de repente, a pernada de crescimento foi maior do que aquela que você enxerga no mercado americano, né? Composição dele aí, mercado emergente, 99%, aí tem um pouquinho em Europa também, tá? Mais de 5 mil ações aqui que a gente tem nesse ETF. Composição das 10 mais empresas aqui que a gente tem também são parecidas. Tem Taiwan, a Tencent, a Alibaba, tem até a Vale aqui, né, que é a empresa brasileira. Então, são esses os portfólios. São esses aqui os 5 top ETFs. E aí, além disso, você pode compor o ETF de acordo com a filosofia do próprio John Bogle, né? Que seria, ele fala dessa maneira, né? Eu vou fazer uma tradução um pouco menos pejorativa, vamos colocar dessa maneira, que seria o Serious Money e o Funny Money. O Serious Money seria, vamos colocar aqui como dinheiro de verdade, aquele dinheiro que você vai colocar realmente de forma mais intensa, né? Em maior quantidade.
E o funny money, que seria o dinheiro de mentira, né? Seria aquele dinheirozinho só para brincar, entre aspas, né? E de acordo com o John Bogle, né? Obviamente muita gente não vai concordar, né? Eu também não faço assim, né? Que ele diz que 95%, puxando um pouco para a vanguarda, pouco não, muito, né? Seria focado em ETF, né? Esses 95% seria exatamente ETF, tá? Então aqui seria isso daqui, né? Enquanto os 5% que ele coloca aqui seriam as estoques propriamente ditas, né? Então você compra estoques individuais, ou seja, lá no varejo, né? Diferentemente do ETF, que você compra o fundo e lá o fundo compra os estoques. Então ele divide dessa maneira, tá? Se você acha interessante, é seu critério também. Então aqui ele coloca ainda a possibilidade de utilizar todos aqueles ETFs selecionados que a gente falou, na verdade os top 5, né? Você pode compor esse portfólio. Na verdade são 3 portfólios que a gente vai falar aqui, né? O primeiro, você tem aí 40% aqui, nesse caso aqui, essa fatia aqui, 40% em Total Bonds, ou seja, poderia usar o BND, e nesse caso aqui o Total Stock seria aqui 60%. No caso aqui você poderia usar o VTI, né, ou o próprio VU, né? Aqui seria o BND, tá? Uma outra possibilidade que ele coloca aqui seria um outro portfólio, e aí nesse portfólio ele divide em 3 partes iguais, né? Ou seja, você vai 1/3 em Total Stock, ou seja, que você teria nessa porção aqui o VU, ou por exemplo também o VTI, 33%, né? 33,33% no Bonds, BND, e aqui o International. E aí cabe a você, né? Se você escolheria o VEX, né? Vamos colocar assim, VEX, ou o VWO, tá? Seria uma possibilidade aqui nesse Three Funds Portfolio, que seria o portfólio dos 3 fundos, né? Traduzindo. E por último, ele colocou lá o Slice and Dice Portfólio. Esse Slice and Dice Portfólio ele teria concentração maior. Então aqui a gente tem 85% S&P 500 e aí no caso você poderia ter aqui o VU, né? E aí ele separa em uma parte de value, né, que seria de valor. Se você acompanha aqui o plano 5, a gente já falou, fala de vez em quando aqui. Basicamente a de valor seria focada em empresas que estariam descontadas de acordo com questões fundamentalistas, né? Foco em dividendos, né? E uma porção menor aqui, no caso essa aqui somente 5%, e a outra lá 10%, né? Nesse de 5% seria focado em small caps. Também a gente já falou sobre ETFs de small caps americanos, mas a gente pode voltar em algum outro momento. Inclusive a gente investiu na nossa carteira do nosso plano 5, carteira que de vez em quando eu estou atualizando, carteira que eu estou atualizando mensalmente e falo aqui para vocês quais são os ativos que a gente está colocando lá. Certo, pessoal? Então são esses aqui os top 5 ETFs selecionados lá da Vanguard e que você pode compor todos esses 3 portfólios aí. Obviamente a decisão sua, se você vai concentrar, como ele próprio sugeriu lá, 95% lá em ETFs e 5% de repente lá em stocks. Eu faço mais ou menos no mercado americano 50% no portfólio de ETFs e 50% eu invisto nas stocks individuais. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar o like, deixar os comentários aqui, compartilhe com um amigo que também está querendo criar esse primeiro plano 5 aí, primeiros 5 dígitos de investimentos. E não esqueça também de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Abraço e até a próxima.